Algenda Maria Braga. Sim, Algenda, pronto. Não precisa dizer tudo. Eu nasci, olha, em Vila Nova de Paiva. A minha mãe levou-me, foi para lá a cavalo numa burra e eu, pois, deu-lhe uma dor de barriga lá no Largo da Feira. Depois houve uma senhora, levou-a para a casa dela e eu nasci lá na casa dela. Depois a minha mãe tornou a vir para a Quinta da Perfadeira. Depois lá me criou a mim e outra irmã. Depois vieram mais três, mais tarde, nós éramos grandes, e depois vieram aqueles três. Trouxemos 5 irmãos, fomos lá criados. A minha mãe só tinha a tal casinha pequenina, tinha lá o forno, tinha tudo o que tinha. Então tinha só uma cama. Aquela cama era para nós os 4. Eu mais a minha irmã dormíamos para os pés. Eles dormiam os 2 para cima. A casa tem um calhau. Naquela altura aproveitavam as paredes, onde houvesse uma pedra comprida que desse o tamanho da casa, faziam só uma parede ou 2 que faltava. Era tipo uma rocha, sim, a casa? Sim, tem assim um penedo grande, vocês depois vão ver, todo o comprimento, e depois fizeram as paredes que faltava só. Só tinha o forno e era tudo amplo, não tinha nenhuma divisão. Fazia-se o comer lá no lume e tínhamos lá a lenha, uma caixa com milho que ela granjeava e a cama. Ao pé do lume também, era tudo ali juntinho, que ela é pequenina. Era tudo ali, a gente tinha que cultivar para comer, senão não tínhamos. E o que é que cultivavam? Batatas, feijão e o milho. Granjávamos feijão, milho, batatas e a hortaliça. Mas nós lá naquela altura que eu fui criada não havia hortaliça. Morriam com gelo, era tanto inverno, tanto gelo, que aquilo não dava nada. E então, depois, a minha mãe, ainda me lembro, a minha mãe teve uns gêmeos, eu era pequenina, e a minha mãe ajoelhou-se lá no banco, um banco antigo, era uma casqueira de uma tábua, e ajoelhou-se, pôs uma saca daquelas antigas nos joelhos. Eu era pequenina, não sei a idade que tinha, mas era pequenina. A cantá-lo, chorar. A minha mãe teve o bebê sozinha, depois veio outro atrás e eu nem lenha tínhamos. Era pôr lá umas craquejas e pronto. Para ela não ter frio, eu estava ali assim, nem sabia o que ela estava a ter. Era pequenina. Depois a minha mãe, coitadinha, lá ficou, uma morreu. E depois o outro durou só 15 dias e morreu também. Os meus irmãos, 2 gêmeos. Assim, a vida aos princípios é assim. Agora, pronto, depois mais tarde fomos para a Vindima, depois vim da Vindima, tinha pai 10 anos, sei lá. Me fui carregar caldeiros às costas, que a minha mãe nos mandou para a escola. Não podia, éramos longe, ia 3 quilómetros. Porque a escola era aqui, em Pendilho? Sim. E a quinta ficava a 3 quilómetros? Mais ou menos. E então nós não víamos para a escola. Não sei uma letra. Pronto, nem aprendi a falar nem a ler, como diz o outro. Então ali passou assim, depois eu fui para a Vindima, era pequenina, mas a minha irmã, que aquela senhora que estava ali, a mãe dela, que nos levou, depois viemos, demos o dinheiro aos meus pais, que não tinha, nós, pronto, só comíamos enquanto lá andávamos. Depois ali a minha mãe era pobrezinha, pronto, vivíamos pobres, e a minha mãe fazia uma panela de sopa da farinha, do pão que granjeávamos, que íamos levar ao moinho, fazia ali uma panela grande assim de sopa, só com a farinha, e uma batata, às vezes, se houvesse. Comíamos de manhã, ao meio-dia à noite, não havia mais nada. Era assim a nossa vida, quando me criei. O que levavam ao moinho era o milho que cultivavam? Sim, e o centeio. O moinho ainda era longe, ainda era muito longe. Como é que faziam para ir? Iam a pé? Ou no carro das vacas ou um burro. Levávamos às vezes num burro, pedíamos ao vizinho e depois levávamos o pão no burro e depois moíamos. O moleiro tirava a quantia, costuma-se dizer, levava-se o saco e trazia-se o nagalho. Ficava lá quase metade do pão. O nagalho, de atar o saco. Era assim a nossa vida, pequenina. Depois tinha 17 anos, comecei a namorar, casei-me aos 17 e eu depois tive a minha primeira filha que fez ontem 43 anos
Fui no Quarto das Vacas, fez ontem 43 anos. Para Carvalho a nevar, para outro povo de longe para ir, que não tínhamos estrada. Fui então no Quarto das Vacas, nos cobertores a nevar. Para Carvalho, eu depois lá que fui para a maternidade. Tive então a mais velha assim, mas depois os outros já fizeram uma estrada, já fui para a maternidade sempre de carro, depois tive 9 filhos e agora está tudo já fora de mim. Nós temos só eu e o meu marido. Eles não ficaram cá? Não. Assim, agora uma já cá está. Já veio de vez da Suíça. Agora os outros estão todos lá. Só uma que é surda e muda, que está em São Pedro Sul. O mais casou-se lá. E os outros estão na Suíça, estão na Alemanha e estão assim todos fora. Todos fora. Nós temos 2 sozinhos agora, que é o remédio. A vida é assim, dá muito tombo. Nós, quando éramos pequenitas, a minha mãe não tinha muito que nos dar, fugíamos para a minha avó. E a minha avó que ainda nos dava umas coisinhas melhores. Tinha uma quinta, era mais mimosa, e nós íamos para lá para ela nos dar aquele miminho que ela tinha melhor. Os nossos miminhos era... A minha mãe fazia 7 ou 8 queijos por dia. Das cabras, tinha um bom de gado. Mas depois, ela não nos dava porque era para fazer o dinheiro. Precisava do dinheiro, nos dava o queijo para comer. Mas a minha irmã um dia, ela esteve a lavá-los para ir vender. O que é que acontece? Nós fomos, ela deixou-os muito lavadinhos, no sábado e no domingo, para nós irmos apanhar. O que é que fizemos? Fomos lá as duas, viramos a tábua ao contrário, para cá comer queijo, só assim é que podíamos os comer. Estragamos os queijos todos, depois a minha mãe chegou lá e quando deu cabo dos queijos todos, fomos nós. Viramos tudo ao contrário. Agora já é um mimo, os meus filhos não tiveram assim muitos mimos, já foi outra coisa, pão nunca faltou. Mimos é que não havia muitos, mas graças a Deus criaram-se todos. A quinta da sua avó era perto da vossa? Era perto. A minha avó tinha uma quinta farta, era mais quente, já havia muita fruta, já havia cerejas, já havia uvas, morangos, tinha assim muita coisa. Agora nós em cima que aquilo não havia lá nada, era só mesmo o que se granjava e pouco. A quinta da minha avó era a quinta do Corvo. E a gente estava na quinta, ainda era um bocado lá, mas nós íamos para baixo de calcinhas ou calçadas às vezes, porque nós nem roupa tínhamos para vestir. A minha mãe fazíamos as saias de cotinho, às vezes de uns sombreiros que se rasgasse os guarda-chuvas ou assim. Aqueles bocados aproveitava e fazíamos as sainhas assim. Era tempo de miséria. Minha mãe era muito pobre e passamos assim a nossa vida pequeninas. E sozinhas, não vivia lá ninguém, era só a minha mãe que vivia naquela quinta. Quinta já vinha de longe de outros antigos que lá viviam. Depois o meu pai ficou ali e a minha mãe ficaram ali, os antigos morreram, eles ficaram por ali. E aquilo já era muito antigo, mas agora, pronto, agora já lá há uns 4 moradores. Naquela altura que eu fui criada éramos só nós, não havia lá mais ninguém. A gente até tinha medo de lá viver com os lobos. Mas também, ainda antes de me casar, andava com o gado, mas o meu pai com as vacas, e o meu pai com as vacas e eu com o gado. E depois veio uma trovoada muito forte. Nós vinhamos já a fugir para casa, veio uma faísca, caiu numa cabra, e eu vinha ao pé da cabra. Fez assim um buraco na cabra, nunca me esqueceu. E morreram 24 cabeças de gado. E eu fiquei com a cabeça acima de 2. E não morri porque tinha as botas de... aquelas galochas que cada água. Senão tinha morrido também. Porque ele foi só gado morto de pé abaixo. Ele metia um terror. E eu fiquei queimada do lado esquerdo. O santo é o relâmpago, aquele que faz. Eu fiquei assim até a ponta do pé. Começou a trabalhar com o seu pai, com o gado e mesmo na agricultura desde muito pequenina? Sim, pequenina, a cortar mato, com um gadanho, e a seixar milho, e irmos para o feno, a juntar, chegar sem teio, andámos aos 15 dias a chegar sem teio, andámos assim, logo de pequeninas. Nossa vida tinha que ser assim, tínhamos que esgadanhar. E ia com o gado, pequenina, às 5 da manhã, tinha que ir todos os dias com o gado. Era todos os dias cedo, todos os dias, a gente nem vinha para a missa, nem
pronto, fomos criadas ali só naquele, pronto, naquele meio ali, não tínhamos mais nada. Vinham poucas vezes aqui a pé? Aqui só vinhamos muito pouquinhas vezes, quando era preciso ir buscar um bocadinho de arroz ou um bocadinho de massa, é que vinhamos. Onde é que vinham buscar essas coisas? Aqui é uma loja que até uma é esta, a gente ou vinha cá, mas também não havia dinheiro para comprar. Eu ainda me lembro a primeira massa que comi, já era grande. Como é que era? Era com um bocadinho de frango, porque fui na frente das vacas uma senhora e o meu pai foi lá labrar a terra e eu fui na frente das vacas. E ela depois fez uma panelinha de massa com frango. Foi a primeira massa que eu comi já grande. Minha mãe fazia, quando era na cegada, na malhada, mas nós só comíamos ao fim dos outros todos. Se sobrasse, comíamos. Se não sobrasse, não comíamos. Era assim a vida. Ai, carne. Nem havíamos. Era só feijão. Feijão ainda havia. E batata também não havia muita, mas havia. E a broinha que cozíamos em casa. Cozia a minha mãe. Foi uma vida sempre dura. Eu sempre trabalhei na agricultura. Ainda agora. Mas agora já vivo aqui. Eu vivo numa quinta, lá na Quinta da Escaleira. Vivo lá. Tenho 40 ovelhas, tenho uma cerca, meto-as para lá e eu posso ir para onde quero. Que elas não fogem. Ainda fui uns meses ao morango. Ainda fui ao morango, assim, aquele mesito do morango. Para as vindimas, íamos para a maçã, mas depois de agora que me casei. Mas iam como? Havia alguém que vos contratava ou vocês ouviam que havia trabalho? Como é que funcionava? Sim, não, eles... Lá vai tudo para a maçã. E a gente, se podia ir, e eu agora já não vou, porque eu já não me estrepo. Mas vão todos os anos para a maçã. Mas agora eu já não posso. Já estou muito manca, muito cansada, já não me estrepo. Porque tenho os diabetes muito altos, tive o ABC e tudo, e agora já não posso. E íamos apanhar a maçã e íamos para a vindima. Fazíamos aqueles trabalhitos. Ainda cheguei a ir para a França para a vindima também. Também na França? Também na França, também ainda fui. O meu homem ficava com os filhos e eu ia. Na França era 50 euros por dia, depende das vezes. Mas que a gente ganhava mais. Porque aqui não se ganha metade. Aqui ainda nem hoje. Foi tempos difíceis. Que não venham agora para os nossos, que os nossos não sabem. Nem se acreditam nessas coisas. Agora não. Vocês usavam as plantas ali à volta do mato para fins medicinais, para curar alguma coisa, para chá? Não usávamos nada. A minha avó apanhava muitos chás e fazia aqueles remédios de umas ervas que havia para as feridas e ela sabia fazer. Nunca fiz, nem nunca a vi fazer. Ela fazia, mas porque a gente íamos lá, mas não estávamos sempre com ela. Tínhamos que ir para o pé dos meus pais para irmos a queibaguados, não? Levávamos nas orelhas. Quando não estava a trabalhar, brincava com as suas irmãs? Brincava com a minha irmã. Éramos as duas só e não vivia lá ninguém. Era só nós as duas. Pegávamos numa enxadita da minha mãe, de seixar o milho, e íamos fazer nos lotes, fazíamos assim umas terrinhas para lá plantarmos qualquer coisa, um milho, uma batata, um feijão, que tirávamos à minha mãe. E ela zangava-se convosco. Nós íamos lá plantar. Uma vez andávamos lá, não sei como é que ela fez, ainda me deu aqui com a enxada na cabeça. Depois fui a chorar até com a minha avó para me curar. Ai, Jesus. Nós não tínhamos uma boneca, não tínhamos nada. Era só ali aquilo, mais nada. Nem escola. Não, nem à festa vinha. Nem vinham à festa? Eu não tinha roupa para vir à festa. Andamos todas rotas. A minha mãe, coitada, o meu pai também era muito agarrado, não nos comprava nada. A minha mãe também, coitada, não tinha. Depois andámos assim. Eu lembro-me um irmão meu comprar-me uma saia e depois era em agosto para vestir. Minha tia disse assim: não vestes a saia, não a vais estrear. E depois eu ouvi um leilão de uma festa que era lá perto. Dizia assim: ó tia, então, mas eu ouço falar, já lá vem alguém? Ai, vem lá o tio Amador. Então eu tenho que vestir a saia. Não vestes? E eu fugia para ele não me ver assim, e nem era, mas pronto. Viveu sempre ali, na quinta, até casar, depois... Pois, pronto, já havia mais moradores, já
Já havia mais convivência com as pessoas todas, que lá havia. A gente fazia lá um bailarico à noite, quando iam os de Lisboa, outros do outro lado, estamos lá de férias, na Quinta da Escaleira. Ah, onde vivo agora? Sim, sim, então tenho a minha casa. Ah, e aí havia bailarico? Fazíamos à noite, na brincadeira, os meus filhos eram muitos, depois havia uma senhora que também tinha muitos e juntávamos ali todos na brincadeira. E os seus filhos andaram na escola aqui? Todos. Já Tenho uma médica, os outros todos estudaram, não quiseram, só aquela que quis seguir os estudos. Mas eles todos estudaram, graças a Deus. Pus-os todos a estudar. Os que não quiseram, eu tive um que nem tirava o plástico dos livros, que não queria estudar. Aí nessas quintas e aqui em Pendilho, com o passar dos anos, as coisas mudaram muito? Aqui em Pendilho, que eu saiba, não sei, primeiro havia muita gente, agora já é só idosos, e os novos também não querem saber de nada. É um cafezito, isto e aquilo, mas nada. Os velhitos também deixam de poder e vai tudo ao menos. Vai tudo ao menos. Eu aqui em Pendilho conheço pouco, porque agora já venho cá muita vez, porque fui para o rancho para me entreter e vou passando mais o tempo. Mas agora venho muita vez, mas antes não, era muito raro vir. Muita gente não conheço. E na vossa aldeia as coisas mudaram muito? Não, agora meus filhos já fizeram lá 2 casas, os mais velhos têm lá a casa e os outros compraram na França, na Suíça e andam para lá assim, todos longe. Uma filha que tenho comprou na Alemanha, já nem vem para cá. Só tenho lá 2 ao pé, 2. Está lá uma diária, que é a mais velha, mas está aqui a trabalhar, tem ali o café, já não gosta lá. E agora só lá estou eu e o meu homem, em casa. E nunca quis ir para o outro lado? Não, eu agora tenho aqui uma casa, mas não... Se para cá vier, se calhar não me dou cá. Porque não estou habituada no povo, sempre estive ali e agora quem me tira do meu sítio, pronto, não consigo lá sair. A minha filha que está na Alemanha já disse, mãe, vem das ovelhas e vem para o pé de mim, que eu tenho aqui um quintal grande, uma casa grande, semeia aqui tudo e está cá na mesma. Não quero. Deixa-me cá estar no meu cantinho, no meu canto é que eu estou bem. Eu com a minha avó, eu tinha 16 anos quando ela morreu. E então a gente convive, ela coitadinha, ela era boa, mas também não estávamos muito ao pé dela, porque ela estava sempre muito longe de nós. E só me lembro dela ir assim para as terras e ainda nos às vezes chamava e nós íamos. Mas os meus pais, que me tinham tanto que fazer, nunca nos dava asas para ir para lado nenhum. O gado que vocês tinham servia para fazer o quê? Fazer o queijo? Eu ia vender os animais que nasciam pequeninos, os cabritos, os cordeiros. Que ia vender? Era um senhor que ia lá apanhar, os compradores iam lá e compravam e levavam. Mas a gente também não matava para casa. Não sei se não gostavam, não sei. Então carne nunca comiam? Não. Ou, muito raramente? Isso era só quando o rei fizesse anos. Nos dias de festa, por exemplo, na Páscoa, no Natal, não? Era sempre igual. Era? Era O que sempre comia igual. nessas alturas? Aquilo, o que eu comi tanto era choro fervido. O choro do queijo. Ok, sim. Num panelo, no lume. Depois a minha mãe metia lá o choro a ferver. Depois botávamos para uma tigela e comíamos o migado. Era mais o nosso comer. Mas na Páscoa não comiam assim nada diferente? Às vezes lá ela se matasse um porquinho, lá punha mais um bocadinho daquela carne. Até que só queriam aquela gorda que era para dar molho. Não queriam mais nada. A febre era onde que havia. Não se comia. E o peixe também não comiam? Peixe então não se via nunca, porque então não havia dinheiro, não chegava lá nada. Agora já estragam. E o seu marido dedicou-se também só à agricultura? Também só foi aquilo. Não, ainda andou 10 anos na Visabeira. Mas eu trabalhei também 7 anos numa fábrica. Eu era do Estrumo, dali do Touro, uma fábrica lá à Grande. E o seu marido? Só trabalhou na Visabeira. Que é a fábrica? Trabalhou, não, era meter postos, telefones, essas coisas. Era só naquilo. E eu ficava em casa com os filhos e a granjear as terras e os animais atrás de mim. Tudo assim. Trabalhou numa fábrica de estrume, não é?
Sim, daquele que é dos frangos, dos aviários. E a gente ensacava, e moía, ensacava e estava ali assim todo dia, 8 horas. Os seus pais usavam adubos na agricultura ou só Usavam. adubos também? Usavam um adubo que havia que parecia, não sei, parecia cimento, que eles, depois misturava-se com outra coisa e pronto, e era o que estavam nas batatas. E no meio. Agora já semeio, nem boto um bocadinho de estrume e pronto. Diz que faz mal. Só usa estrume agora? Quando... E a cinza, aquela cinza que a gente faz lá no lume e a gente depois mete por cima. O que é que cultiva agora? Agora batata, feijão, cebolo, alface, semeio aquilo posto, tudo um bocadinho de cada. Não é só para nós. É só para vocês? É só para nós. E na altura em que morava com os seus pais também era só para vocês? Só para nós, não se vendia nada. Então nem chegava o que a gente tinha. Nem trocavam com... Não, é que nem chegava para nós. Ainda havia uma certa altura que o pão ainda tínhamos que comprar. Às vezes ainda se comprava. Era muito raro ou pedir emprestado e eu depois dava-se lá quando se granjeasse. Ainda dava, agora não. Onde é que compravam quando não? Lá aos vizinhos. Às vezes ou emprestam-me cá um alqueiro ou dois e eu depois quando tivéssemos dávamos outra vez. Fazíamos assim uma troca. E os meus pais não tinham vizinhos. Pois ia perguntar isso. Viviam muito afastados das pessoas. Só que vinham pedir o pão à minha quinta onde eu durmo agora. Assim onde estou agora é que pediam. Lá aos meus vizinhos, já morreram até, já nem são vivos. E então a gente pedia-lhe um milho e pedíamos-lhe um burro para o ir levar ainda por cima. Nós não tínhamos burro. Tínhamos que levar no burro dos vizinhos. O sítio onde vivia com os seus pais viviam muito afastados dos outros vizinhos? Era 10 minutos. Era a pé? Sim, era 10 minutos. Médico não havia? O médico aquilo só se estivesse a morrer, sei lá. Mas havia aqui em Pendilho ou tinham que ir a outro? Não, é Castordeiro, o Vila Nova ou o Viseu. Não tínhamos outro... Isso morria-se lá. Tínhamos que ir só assim para... Íamos muito para Castordeiro, havia um doutor, diz que já morreu. Que íamos lá, pagávamos a consulta e íamos lá. Quando fosse preciso, mas isso era mesmo quando... Se estivéssemos já muito mal. A gente, quando tivéssemos muito coisa, era um chá da carqueja, era um chá de pericão, era para lá assim, aquelas ervas e pronto. E a gente curava-se, remédio. Nós nem tínhamos luz nem água. Como é que fazia? Era uma candeia de petróleo. E a gente depois também tinha que se deitar cedo, depois se o petróleo acabasse, não tínhamos luz. A água íamos com um cântaro lá à fonte, umas fontes que havíamos lá buscar a água. Nem casas de banho, nem nada. Aquilo lavávamos nos alguidares grandes e ali se tomava banho. Ou até no verão íamos para uma poça. Tomávamos lá banho na poça. Então era a nossa casa de banho. Era assim, foi uma vida muito, muito triste. Estava a dizer que até tinham os lobos lá à volta. Muitas vezes. No meu tempo não. Mas uns que lá viveram antes... Quem lá viveu antes? Antes, diz que até metiam os paus, os vassouros de barra forno por baixo da porta para os lobos fugirem. Que iam para as portas, porque aquilo ali não vivia mais ninguém. Mas havia muitos que eles íamos buscar o gado. Pois era o que eu ia perguntar, quando ia... Ainda foi mais de uma vez, ainda os vi andar, pensava que era um cão e levava uma cabra, uma ovelha, um cabrito. Depois a minha mãe dizia, deixaste de levar aos lobos. Até tínhamos medo que eles nos levassem a nós também, que éramos pequeninas com o gado. Andava sozinha com as cabras ou com Eu ia sozinha, muita vez. Sozinha a chover, a nevar, muito frio. E a gente ia, que remédio. Lá, às vezes, quando nevava, estávamos aos 15 dias sem abrir o gado, porque a neve era assim muito alta. Nos podíamos descobrir as gestas, cortar e pô-las na loja ao gado, porque não sabia que a neve dava por cima dela, como agora aqui estas mesas. O gelo, havia mais alegria que agora. Todas as pessoas brincavam, pinchavam, ou sozinhas ou acompanhadas, andamos sempre assim com alegria. Agora parece que cada um olha para si e pronto, não se vê nada. É verdade. A gente agora tem a estrada, temos médico de família, eu vou de meio ano, se não for preciso ir primeiro.
E temos tudo, pronto. Agora já lá vai as pessoas com fruto, tudo, haja dinheiro, que não falta quem lá vá. Naquela altura nem havia dinheiro, nem uma coisa nem outra. Agora a gente tem tudo à porta. Temos a luz, temos a água, temos tudo. Temos o conforto que nunca tivemos para trás. Eu às vezes eu começo a pensar e digo assim, eu nunca pensei ter a casinha que tenho. Pensei que nunca lá ia chegar. Graças a Deus, não é uma casa de luxo, uma casinha de pobres, mas graças a Nosso Senhor com outras coisas que nunca tivemos. E meus filhos, quando vêm todos para a minha casa. É o 31. Tenho um neto, foi o último a nascer, ficou o 31. Eram 30, agora são 31. É casa cheia. Quando se juntam todos, tem que ser uma mesa de 4 metros. E eles gostam de cá vir? Gostam, eles só não vêm se não puderem.